Glória a Deus, louvado e engrandecido seja o nome santo do nosso Redentor e Salvador Jesus Cristo. Agradecemos a Deus por mais uma vez nos encontrarmos aqui, pela misericórdia do nosso Mestre, a estarmos compartilhando ensinamentos da Palavra de Deus, ensinamentos que são vida e paz. Então saúdo você, caro ouvinte, caro familiar, caro amigo, caro visitante deste canal, pregando a Jesus, o Salvador, com a paz do nosso Redentor e Salvador Jesus Cristo. A vontade do nosso Senhor e Salvador é que nós, os seus servos, tenhamos a plenitude do seu conhecimento, do conhecimento da palavra dele, das sagradas e santas escrituras, para que nós venhamos a ser um povo santo, um povo perfeito, um povo possuidor do reino dos céus. Porque em 1 Pedro capítulo 1, versículo 16, o nosso Redentor disse: sede santo, porque eu sou santo. Em Mateus capítulo 5, versículo 48, ele disse também: sede vós, pois, perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que estás nos céus. Na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 1, versículo 6, o nosso Mestre, através do teu servo, disse: tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Cristo. Então, quando nós caminhamos, quando nós buscamos, com a graça e força que o nosso Senhor Jesus Cristo nos concede, Ele nos aperfeiçoa, nos confirma, nos fortifica, nos aperfeiçoa, nos fortalece, para que nós tenhamos entrada livre no reino dos céus naquele grande dia. Por isso que nós temos que ter o conhecimento, por isso que nós temos que ter a sabedoria, e não somente conhecer, mas também praticar, que é o mais importante, porque aquele que escuta e não pratica é semelhante ao varão insensato, ao varão imprudente, que edificou a sua casa sobre areia, e correram os rios, as chuvas, as tempestades, os ventos, e combateu com ímpeto contra aquela casa, e foi grande a sua queda, foi grande a sua ruína. Mas aqueles que ouvem as minhas palavras e as praticam, assemelhá-lo-ei ao homem, ao varão prudente, que edificou a sua casa sobre rocha, com alicerces firmes. E às vezes as dificuldades vieram sobre aquele que estava sobre rocha, e combateu contra ela com ímpeto, mas não caiu, porque estava edificada e alicerçada sobre Jesus Cristo. E é esse Jesus Cristo que nós viemos anunciar a vocês, pela misericórdia e graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Então esteja atento, abra sua Bíblia, não deixe de testificar na sua palavra aquilo que vem sido pregado, aquilo que vem sido anunciado, pela graça e misericórdia do Senhor, que diminua nós e cresça ao Senhor Jesus Cristo. Somos um mero instrumento na palma das mãos dele, que alcançamos graça e misericórdia. E Deus é longânimo, Deus não faz acepção de pessoas. Assim como alcançaste a mim, assim como alcançaste as almas que têm frequentado e têm buscado a Jesus neste ministério, é o mesmo também que entra com poder e glória, com providência na sua causa, na sua vida, concedendo a salvação, que é o principal, primordial, essencial que um cristão tem que buscar para a glória do nosso Deus. Hoje, pela graça de Deus, nós temos um assunto de suma importância para tratar, um assunto primordial na presença do nosso Deus, que muitos têm negligenciado, né? Muitos têm lido a Bíblia como se lesse uma revista, como se lesse um gibi, como se lesse um livro, saem falando daquilo que não sabem, daquilo que não entendem, daquilo que não conhecem, e o pior, né? Além de viverem impiamente dentro das casas de Deus, ainda propagam, né, as suas mentiras, as suas dissoluções, as suas faltas de entendimento. E eu agradeço e louvo ao nome santo do Senhor Jesus Cristo, que nos levantaste como aquele resto de Romanos 11:5, que segundo a eleição da graça não se prostrou a este mundo, não se prostrou a Baal, não se prostrou à idolatria, à prostituição, não se prostrou aos prazeres e aos deleites da carne. Por isso que nós viemos aqui, para a graça e glória do nosso Deus, a pregar a santidade, a verdade e a justiça de Deus. Isso é o que verdadeiramente importa. Então abra a sua Bíblia, somente no versículo que nós vamos dar o início a esta palavra, na carta aos Hebreus, capítulo 13, versículo 8. Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Pela palavra de Deus, para aquele que crê, para aquele que confia,
para aquele que espera a volta do Messias a buscar a tua igreja, que está escrito lá em Tito 2,14, o povo seu especial, zeloso de boas obras. Crê que o Senhor Jesus Cristo nunca mudou, não mudará, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O mesmo Senhor Jesus Cristo que pregou a sua palavra no passado, é o mesmo que prega no presente. O nosso Redentor, Ele não muda. Mesmo que o mundo se evoluiu, a tecnologia se expandiu, mas o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele não muda, assim como a palavra de Deus nos fala. Irmão, mas o que você quer dizer com isso? Eu quero dizer, caro ouvinte, querido irmão, visitante deste canal, familiar que compartilha também com este vídeo, que muitas das vezes as pessoas têm dito e pensado e praticado e sentido da seguinte forma: mas a carta era aos Hebreus, o que eu tenho a ver com isso? A carta era aos Coríntios, o que eu tenho a ver com isso? A carta era aos Efésios, a carta era a Timóteo, a carta era aos Romanos, a carta era aos Filipenses, aos Colossenses, aos Tessalonicenses, a carta era para Tito, era para Filemão. As pessoas, pela dureza dos vossos corações, preferem não viver aquilo que a palavra de Deus está escrito, e por dissoluções de homens ímpios, dizendo claramente, falsos profetas, dizem que a palavra era só para os coríntios, assim dizendo. A palavra era só para os hebreus, a palavra era só... Então, irmão, onde que nós brasileiros vamos se encaixar na palavra de Deus, se não tem uma carta especificamente dizendo, carta aos brasileiros? Na onde que nós vamos nos enquadrar se nós dermos ouvidos a homens que dizem coisas que não entendem? A palavra de Deus fala que o nosso Senhor Jesus Cristo, dizendo aos seus discípulos, o Senhor Jesus Cristo anunciou primeiramente, Ele fez o seu ministério, Ele anunciou a palavra em Jerusalém, em Israel. Mas Ele escolheu discípulos, e Ele deu mandamentos aos discípulos, para que ide por todo o mundo pregai o Evangelho. Aquele que crê e for batizado será salvo, aquele que não crê será condenado. Então, mesmo que o nosso Senhor Jesus Cristo não saiu de Israel a anunciar a palavra de Deus, Ele escolheu discípulos, aqueles que fossem após Ele, que receberam a palavra, nasceram de novo, foram batizados, receberam o selo da promessa, que foi profetizado através do profeta Joel, que viria dias em que o Senhor nosso Deus derramaria do seu Espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos e vossas filhas profetizariam. E os discípulos creram, confiaram e levaram-se a palavra de Deus adiante. E a palavra de Deus foi chegando ali aos romanos, foi chegando aos de Tessalônica, aos de Filipos, a todos aqueles que estavam ali na Ásia, nas cartas dos Apocalipse, diz que o Senhor Jesus Cristo, escrevendo ali através de João, que estava preso na ilha de Patmos, as cartas àqueles que estavam na Ásia, a Ásia, as cidades ali da Ásia. Então, nos dias de hoje, nós temos visto pessoas dizendo, não, a carta era aos Coríntios. Nós vamos acabar com isso já agora, neste momento, pela própria palavra de Deus, só com a palavra de saudação do apóstolo Paulo. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 1, pela misericórdia do nosso Deus, diz assim a palavra do nosso Deus. Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus, que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Agora, como que uma pessoa tem a coragem de se levantar como um servo de Deus, como um pastor, como um apóstolo, como um bispo, como um diácono, como um presbítero, dizendo que a carta era somente aos coríntios? Quando a palavra de Deus começa a tocar naquilo que você não quer mudar, pronto. Não, a carta era aos coríntios. Era para as pessoas que viviam ali, elas tinham suas tradições, de não cortar o cabelo, ou de não usar isso, ou de não usar aquilo,
A palavra diz bem claro, a igreja de Deus, que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Então como que a palavra era só aos coríntios? Senhor deles e nossos. Com todos os que em todo lugar invocam o nome do Senhor. Como que a carta era só aos coríntios, só aos hebreus? Só os romanos, só os efésios, só os filipenses, só os gálatas, só os tessalonicenses? Irmãos, vamos ler a Bíblia, vamos buscar a presença de Deus em espírito e em verdade enquanto se há tempo. Não deixe que homens fingidos venham enganar vocês. Hoje nós temos aí uma diversidade de ministério que é a perder de vista. A gente não consegue nem enumerar a diversidade de ministério que tem hoje em dia, para todos os gostos. Para todo tipo de gosto há um ministério. Aí você vê, poxa, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Aí a palavra de Deus diz que a carta era dirigida à igreja de Deus que estava em Corinto, com todos os que em todo lugar invocam o nome do Senhor Jesus Cristo. Aí você vai numa igreja, tem lá as tradições. Uma pode uma coisa, a outra não pode. Na mesma rua há diversidade de ministérios. Cada um fala uma coisa. Um pode uma coisa, o outro não pode. Essa daqui não pode, aquela não pode. E todos usam a mesma Bíblia, dizem que são servos de Cristo e servos de Deus. Mas por que toda essa confusão? Por que toda essa divergência? Por que toda essa falta de entendimento dentre as próprias pessoas que se dizem serem servas de Deus? Começa a pensar, irmão. Começa a pensar. São doutrinas de homens. Homens que têm colocado seus dogmas dentro das igrejas e as pessoas estão ali indo para o matadouro sem perceber. A palavra de Deus nós vemos lá em Hebreus 13:8, Senhor Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. A pessoa chega na igreja, recebe uma palavra da verdade, para abrir os vossos olhos, um bem do Senhor Jesus Cristo, porque Ele repreende a todo que Ele ama, a pessoa reputa o bem de Deus como um mal. Fala, nossa, não gostei daquele irmão, não gostei daquela igreja, mas sabe por quê? Porque você pregou a verdade, porque você anunciou o Evangelho, você anunciou a justiça de Deus. Você não julgou ela segundo a aparência, mas segundo a reta justiça, segundo a palavra de Deus, e quando tocou naquilo que ela precisava mudar, pronto. Não gosta daquele irmão Paulo? Nossa, você viu como é que ele fala? Que cara arrogante, que cara folgado, né? Eu vou procurar um outro ministério aí, para mim seguir. Aí sai e procura. Entra não, tem uma hora ela acha, porque é uma diversidade muito grande. Nossa, aí a hora que entra num lugar que fala aquilo que ela quer escutar, não aquilo que ela precisa ouvir. Nossa, eu nunca ouvi uma palavra tão abençoada e tão maravilhosa como essa. Tá vendo, irmão? Começa a pensar. Começa a pensar. Aí ali ela cai na mão do mercenário, na mão do lobo devorador, que não tem zelo pela alma dela, não precisa nascer de novo. Não precisa mudar, do jeito que você está, você pode ficar. Para eles não precisa mudar. Mas Jesus Cristo disse a Nicodemos, necessário vos é nascer de novo. Se nós não nascermos da água e do Espírito, nós não podemos herdar o reino dos céus. Aquele que crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva fluirão do seu ventre. João 7,37. Aí as pessoas saem dizendo, não, mas a carta era para os coríntios, eu sou brasileiro. Acha aí na Bíblia uma carta direcionada realmente assim ao Brasil? Nós achamos cartas como essa, porque nós cremos pela misericórdia de Deus. Aos coríntios, a igreja de Deus que estava em Coríntios, e hoje nós somos o quê? Nós somos igreja de Deus ou não somos? Nós somos igreja de Cristo ou não somos? Se o Senhor Jesus Cristo não muda, o mesmo Senhor Jesus que disse o que era pecado lá, Ele disse também que é pecado no presente. O mesmo Senhor Jesus Cristo que disse que a santidade era a santidade, também disse que a santidade é a santidade no presente. Não toqueis nada imundo. Acorda, igreja. Acorda, familiar. Acorda, amigo. Acorda, visitante deste canal. Se nós queremos obter
especial, maravilhoso, abençoado da parte de Deus, nós temos que viver em novidade de vida. 2 Coríntios 5,17, que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. As coisas velhas têm que ficar para trás, nós temos que andar para frente, rumo ao reino dos céus, para que tudo venha se fazer novo. E como que nós vamos viver dentro da igreja segundo o ritmo do mundo? Quantas pessoas creem em Deus e querem aí adentrar dentro de uma igreja, dentro do ministério, mas não querem mudar? Por isso essa diversidade de ministério. Por um acaso morreu um Jesus Cristo para cada ministério, um Jesus Cristo para cada igreja? De maneira e de modo nenhum. Morreu um Jesus Cristo, ressuscitou ao terceiro dia, e entre esses 3 dias ele desceu às extremidades da terra, tomou a chave da morte da mão de Satanás e a chave do inferno, subindo ao alto, levou o cativeiro e deu dons aos homens. Esse Jesus morreu. O Jesus da santidade, da verdade, da justiça. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se estão te pregando outro Jesus Cristo, com razão você vai sofrer se você seguir a este ministério. O Senhor Jesus Cristo nos alertou que haveria falsos cristos e falsos profetas que fariam tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Mas graças a Deus que aos escolhidos não é possível enganar. Se você é ovelha do aprisco de Cristo, está seguindo ao lobo devorador, ao mercenário, ao estranho, desperte agora em nome de Jesus Cristo com a pregação da verdade e da justiça. Não para a glória minha, mas para a glória de Deus, porque outrora também estive enganado. Mas aprove ao Senhor abrir os meus olhos, o meu entendimento, para que eu pudesse entender e enxergar. E hoje nada mais justo do que fazer aquilo que o Senhor Jesus Cristo disse: ide por todo o mundo pregar o Evangelho. Aquele que crê e for batizado será salvo, aquele que não crê será condenado. Nós temos que trabalhar, nós temos que pregar, nós temos que semear. Ah, mas a minha religião é outra, o meu entendimento é... Sabe que o Senhor Jesus Cristo fala de religião? Através do seu servo apóstolo Tiago. Glória a Deus. Tiago capítulo 1 versículo 26. Se alguém entre vós cuida ser religioso e não refreia a sua língua, antes engana o seu coração, a religião desse é vã. A religião pura e imaculada para com Deus o Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Você tem visitado o órfão? Você tem visitado a viúva? Você tem se guardado da corrupção do mundo? Ou a corrupção do mundo adentrou dentro da tua igreja, dentro do teu ministério, e você não necessita e não precisa nascer de novo? Do jeito que tá bom, não precisa mudar, ou muda uma coisa e outra. No mesmo livro de Tiago, capítulo 2, versículo 10, a palavra de Deus nos fala: porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Se nós caminharmos na presença de Deus e andarmos tropeçando num ponto que seja, 99 não é 100, nós vamos ficar de fora do reino dos céus. Por isso que o Senhor Jesus Cristo disse: sede santo, porque eu sou santo. Sede vós, pois, perfeito, como perfeito é vosso Pai que está nos céus. Quando Deus chamou Abraão em Gênesis 17:1, ele disse: anda na minha presença e ser perfeito. Agora nós queremos mudar a glória do Deus incorruptível, em semelhança da imagem de homem corruptível, adorando homens e ministério mais do que a Deus. Se o teu ministério se corrompeu, meu irmão, pula fora, porque a hora que o barco afundar, você afunda junto. Pula fora. Vai buscar a presença de Deus em espírito e em verdade. Faz prova de Deus se realmente é o Espírito de Deus que está pregando, falando para você, te ensinando no ministério, na igreja que você está indo. E você que ainda não se reconciliou, não voltou para os pés do Senhor Jesus Cristo, que nunca teve uma experiência com Deus, se apressa, porque os dias se abreviam. Jesus Cristo está às portas para buscar a sua igreja. O juízo começa por nós, e se começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus, ao Evangelho de Cristo? Então se atenta, meu irmão, se atenta, minha irmã, se atenta você que neste momento assiste este vídeo pela graça de Deus. Se atenta, abre os olhos, vamos buscar a Deus enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto. Isaías 55:6. Vai chegar um momento, irmãos, que as pessoas vão querer e não vão ter, não vão poder.
As pessoas estão sedentas, as almas estão sedentas pela palavra de Deus, tanto que em Romanos 8,18 em diante a palavra de Deus fala que a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. As pessoas estão sedentas, famintas pela palavra, esperando a nossa manifestação de semear, de falar, de convocar, de chamar, de orar por ela. Então não deixe para amanhã o que Cristo te conceda hoje. Não pense que Jesus Cristo mudou. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Se os ministérios estão guerreando, se estão brigando entre si, se estão cada um dizendo uma coisa, o outro diz outra, um diz isso, outro diz aquilo, sai fora disso. Deus diz em sua palavra que a porfia é pecado e obra da carne, e todos aqueles que estão na carne não podem agradar a Deus. Porfia, discussão, briga, é o que mais tem tido entre os ministérios, entre as igrejas que denominam-se igreja de Deus. Se pela graça do Senhor, na simplicidade e da humildade, essa palavra da verdade da justiça condena ministérios antigos, pastores antigos, bispos antigos, apóstolos antigos, a culpa não é minha, meu irmão. A culpa não é minha. Se a igreja se corrompeu, se os pastores se corromperam, se a palavra de Deus tem se cumprido, aleluia, Senhor. Glória a Deus, glórias te dou pela tua palavra se cumprir a cada dia. Por isso que nós vamos sendo selecionados por Deus, um povo especial, diferente. Então tome posse dessa palavra, fique com Deus, apressa-te em correr para os braços do Pai. Quando o filho pródigo voltou para a presença do Pai, o Pai o recebeu de bom grado, não o rejeitou, não o lançou fora. Então volte correndo para Deus, ore a Deus com sinceridade, não adentre em qualquer igreja, não adentre em qualquer ministério, não importa se tem amigo, parente, colega, não importa se aparentemente as pessoas são legais, faça a prova de Deus. Primeiro a João capítulo 4 versículo 1, não creiais em todo o espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas adentraram no mundo. Então tome cuidado. Louvado seja Deus. Agradeço a Deus por mais este momento, por mais esta hora de estar partilhando na verdade do Senhor Jesus Cristo, de poder ser um mero instrumento nas mãos do nosso Senhor Jesus Cristo para propagar a sua verdade, a sua justiça. Enquanto há fôlego de vida, há esperança, meu irmão, mas o dia de amanhã não nos pertence. Então corre, se apressa a voltar para os braços do Pai. Fica aqui o vosso irmão Paulo. Não deixe de se inscrever no canal para que você possa receber aí todas as vezes que os vídeos forem postados, para que você possa partilhar conosco aí desse alimento espiritual, porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Compartilhe com seus amigos, com a sua família, com todos que você conhece. Vamos buscar a presença de Deus. Que o Senhor vos abençoe, que a graça, a paz e o amor de Cristo esteja em sua vida e em seu coração, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus.